Oi, gente! Então, continuando, né, com a matéria de análise funcional do comportamento, agora a gente vai falar um pouco de liberdade, porque assim, a gente nunca para pra pensar, né, eu faço o que faço por quê, né, por que eu faço as coisas que eu faço, por que eu penso as coisas que eu penso, por que eu sinto as coisas que eu sinto. E aí entra a questão da liberdade, porque a gente acredita, né, que a gente tem liberdade de decidir, liberdade de fazer isso e aquilo, mas na análise do comportamento mostra que na verdade a gente se comporta como a gente se comporta, né, pensa e sente como a gente pensa e sente, por conta de contingências que foram estabelecidas e tal. Então, assim, a análise do comportamento, ela diz, né, que o decidir, ele também é um comportamento. Ele é um comportamento operante, então ele pode ser aprendido e ensinado. É lógico, se ele é aprendido, ele pode ser ensinado. E ele parte de reforços. Então, assim, quando você precisa tomar uma decisão, se você é reforçado positivamente, você vai continuar tomando decisões e aquelas que deram certo vão entrar no automático, enfim. Então, assim, quando a pessoa ela toma uma decisão e ela de alguma forma é punida ou ela não é reforçada, e isso se repete, ela pode se tornar uma pessoa indecisa, porque quando ela tomou uma decisão, ela, vamos dizer, não teve sucesso, né? Ela não foi reforçada. E quando a gente toma uma decisão e essa decisão da gente tem um resultado positivo, a gente foi reforçado, a gente vê que deu certo, a gente começa a colocar esses comportamentos no automático. Então a gente começa a funcionar de uma forma que a gente não precisa mais decidir. A gente já sabe qual vai ser a consequência daquele comportamento. Então, se eu decidir por isso, vai me dar isso de consequência e tá ótimo. Então, essa contingência já foi estabelecida. Então, por isso que a gente acaba funcionando no automático. Porém, se algo muda, tudo muda. Então, que nem, por exemplo, caminho. Se eu preciso ir até o shopping, por exemplo, amanhã é aniversário da minha amiga, eu preciso comprar um presente, eu preciso ir até o shopping e eu faço o caminho A. E eu chego até o shopping, então tive sucesso no meu objetivo. Eu cheguei ao shopping com o caminho A. Eu fui reforçada positivamente, porque meu objetivo era chegar no shopping, eu fiz o caminho A e eu cheguei até o shopping. Porém, quando as coisas mudam, a gente passa a ter que decidir novamente, e a gente decide tendo que analisar vários fatores. Então, por exemplo, eu preciso ir no shopping comprar um presente e começou a chover. Chovendo muito e passou na televisão que o caminho A está interditado. Bom, aí eu vou ter que tomar uma decisão. Eu sei fazer o caminho B? Tento fazer o caminho B? Será que o caminho B está alagado? E se eu colocar no Waze? Será que o Waze ele sabe me dizer quais vias estão alagadas? E se eu pegar carona com, sei lá, minha vizinha? E ela? Será que ela sabe os caminhos? E se eu não comprar hoje o presente e comprar amanhã, será que amanhã vai dar tempo? Enfim, a gente tem que analisar o todo para a gente conseguir tomar uma decisão. E aí, quando a gente toma uma decisão e a gente tem um reforço, né, um resultado positivo, esse comportamento vai entrar lá no nosso repertório de comportamentos automáticos, né? Porque a gente já vai saber a consequência é positiva, então a gente não vai mais precisar tomar uma decisão com relação àquela situação. Porém, quando o resultado é negativo, a gente tem uma punição ou não tem um reforço, pode criar a possibilidade, né, de a gente começar a se tornar uma pessoa indecisa. Naquele dia, aquela decisão não deu certo, então você exclui ela, mas se isso começa a acontecer com uma certa frequência, você se torna uma pessoa indecisa, com medo de tomar decisão. E então, se a gente parar pra pensar, a gente depende do ambiente, a gente não consegue decidir nada por si só.
A gente depende do ambiente, a gente precisa entender o todo para a gente conseguir decidir quais comportamentos temos que emitir naquela situação. Então, nisso, a psicologia do comportamento ela é muito determinista. Ela determina que até o comportamento de decidir, a gente depende dessa relação do organismo com o ambiente, né? Então, a gente se pergunta se até para decidir eu dependo do ambiente, das variáveis e etc., será que eu sou livre? E aí a análise do comportamento, ela diz que dá para você relatar a liberdade no sentido de sentimento, um sentimento de liberdade, assim como existem vários sentimentos, sentimento de amor, de alegria, enfim, existe o sentimento de liberdade. E esse sentimento de liberdade está ligado a quando você tem um comportamento e aí você é reforçado positivamente. Então, quando você tem um comportamento e você é reforçado, você tem o sentimento, então deu tudo certo, você tem o sentimento de que você fez o que você queria, você foi livre, você teve escolha, você foi livre, você fez o que você queria, você fez o que você gostava e tá tudo bem. E quando isso não acontece, você tem um sentimento de obrigação, um sentimento de coerção. Então, esse sentimento de obrigação, ele vai gerar raiva, ansiedade e etc. E vai fazer com que as pessoas queiram lutar pela liberdade. Quero ser livre, né? Porque a gente vai querer romper com esse laço, com essa ligação de coerção, de obrigação, enfim. Então, toda proibição e obrigação de determinados comportamentos, eles trazem a possibilidade de haver uma revolta contra esse tipo coercivo de controle, né? Então você está sendo controlado por um sistema coercivo. E a ausência dessa coerção faz a gente enxergar como liberdade. Então, assim, quando não existe a coerção, a gente se sente livre. E quando, a gente tem um comportamento que dá a sensação de liberdade, a gente ignora que existiram reforçadores positivos e a gente também não vai ter o sentimento de revolta contra ele, porque você não está se sentindo obrigado a nada. Eu tentei pensar em algum exemplo mais bem elaborado, mas no momento só me veio um. Por exemplo, se eu toco na tomada, eu tomo um choque e é uma punição, né? É um estímulo aversivo. E se vem alguém e me obriga a cada 5 minutos tomar um choque, eu vou ser obrigada a isso. Isso é ruim, isso vai me gerar revolta, eu vou querer me libertar, eu vou querer ser livre, né, me libertar dessa obrigação de a cada 5 minutos ter que colocar a mão aqui e tomar um choque. Porém, se eu coloco a mão aqui, cada vez que eu coloco a mão aqui eu ganho 10 reais, eu tô sendo reforçada. Então eu vou começar a colocar a mão aqui toda hora para ganhar os 10 reais. E esse reforço positivo, eu vou ignorar que ele é um reforço positivo e vou entender que é liberdade. Eu sou livre para pôr a mão aqui, eu ponho a mão aqui quando eu quiser, enfim. Porém, eu fiquei, vamos dizer, presa a colocar a mão aqui por conta do reforço positivo do dinheiro. Então, quando a gente tem, então, esse reforço positivo, muitas vezes a gente começa a ficar sob controle dele. E aí, pro controlador, vamos dizer assim, ele é bom, mas pro controlado é prejudicial. Porque então você começa a entrar numa situação onde você está sendo reforçado, você ignora esse reforço porque entende que é livre, não se revolta contra essa situação, né, querendo romper esse laço, porém você está preso nele por causa do reforço positivo. Muitas vezes isso acontece com o trabalho, você tem ali toda
o ambiente repulsivo, é complicado, porém você ganha muito bem. Então, esse reforço positivo acaba te deixando um prisioneiro, você fica numa prisão por reforço positivo. E por isso que Skinner, ele fala, peguei até aqui uma frase, ele diz assim, ó, um sistema de escravidão tão bem planejado que não gere revolta é a verdadeira ameaça. Porque ele fala exatamente isso, que é possível estabelecer um sistema de escravidão tão bem planejadinho que você reforçando, você mantém a pessoa naquele sistema de escravidão sem ela se revoltar, vivendo a vidinha achando que ela é livre. Então essa é uma grande ameaça, porque a pessoa não vai se revoltar contra isso. E aí ele diz que o primeiro passo para se defender da tirania é expor toda essas técnicas de controle, a pessoa ter consciência. Então, se é exposto todo o sistema de controle pelo qual ela está submetida, então ela vai conseguir se defender dessa tirania. Então, ele diz, né, que o clínico, então assim, o trabalho do clínico analítico comportamental é esse, é fazer com que o cliente, né, o paciente, possa aprender a analisar os próprios comportamentos, e aí ele vai conseguir identificar quais são as variáveis que estão controlando ele. Então, assim, o trabalho do analista comportamental é ver o cliente tomando as rédeas da própria vida. Então, conseguir entender como que eu funciono, quais comportamentos eu emito, o que está reforçando aquele comportamento, enfim, e conseguir enxergar todas essas variáveis para então conseguir se libertar. E, inclusive, se fala da educação para a liberdade, porque com a educação você cria cidadãos mais críticos, mais bem informados, mais ativos. E isso acaba sendo essa libertação, porque quando você tem conhecimento daquelas variáveis, de tudo aquilo que te controla, você tem a possibilidade de mudar e se libertar de tudo isso. Bom, então por hoje é só, hoje é esse o último vídeo, né, sobre liberdade na análise do comportamento, mas ainda existem mais matérias. E vou tentar estudar agora nos próximos dias e aí gravo um pouquinho mais para vocês. Até mais!